Olá pessoal, tudo bem? Comigo, professor Serjão, para mais uma aula. Hoje a gente vai ver a respeito da proclamação da República. Mas, afinal de contas, o que é República? República é a res pública, aquilo que pertence ao povo, aquilo que faz parte do povo, e é isso que a gente vai falar hoje. A República, ela foi implantada aqui no Brasil em 1889, tem até um feriado. Será que até o final dessa aula você vai lembrar que dia que é esse feriado da implantação da República? Ah, não vale dar pause para olhar no Google, não vale. Isso, continua acompanhando aqui. Vamos acompanhando, você vai lembrar comigo que dia que é a proclamação da República, tá bom? Bom, vamos começar então dizendo o seguinte, eu já falei, né? Res, coisa pública, aquilo que é do povo. Então, governo republicano é um governo que pertence ao povo, né, que é do povo, da população como um todo. Quando eu falo povo, eu não estou falando apenas dos homens, eu estou falando homem e mulher. Eu não estou falando apenas de uma religião, eu estou falando de várias religiões. Eu não estou falando apenas do amarelo, ou do azul, ou do verde, eu estou falando de todas as cores. Eu não estou falando apenas daquele que gosta do sexo oposto, eu estou falando também daquele que gosta do mesmo sexo. A República é para todas essas pessoas, pelo menos deve ser para todas essas pessoas. A res pública, a coisa que pertence ao povo, sem distinção de classe, de gênero, de grupo social, de cor, do que você imaginar, tá bom? Isso que é uma república. Bom, e a implantação da República do Brasil, vamos lá para o nosso slide, ela vem aí amarrada num tripé. Tá bom? Esse tripé aqui, ó, a questão militar, a questão religiosa, o movimento abolicionista. Vamos começar então com a questão militar? Bom, acontece que nós tivemos a Guerra do Paraguai e para fazer a Guerra do Paraguai, o Brasil precisou de um exército. Como é que vai para uma guerra sem exército? E para convocar esse exército foram convocados os chamados voluntários da pátria, que na verdade era voluntário coisa nenhuma. Quem não queria ir como voluntário acabava oferecendo lá um negro, o escravizado, para ir no lugar dele ou para ir no lugar do filho dele lutar nessa guerra. E o que foi prometido para esse negro escravizado? Que além de ser alforriado, ele iria receber uma bela de uma indenização quando voltasse do conflito. Essa que foi feita a promessa. E o Brasil foi lutar na Guerra do Paraguai, lutou na Guerra do Paraguai, venceu o Paraguai, o exército voltou, e o exército era formado por uma maioria absoluta de negros que sonhando aí com esse processo de libertação após a guerra, e realmente foi isso que aconteceu, eles ganharam a alforria. Só que a indenização não ganharam, não. Um ganhou, o outro não ganhou, a maioria não ganhou. Então já havia aí um problema da revolta desse negro por conta do governo não ter prometido, não ter honrado com o compromisso de dar essa indenização. E o exército queria também mais espaço na política, porque afinal de contas, o exército brasileiro, ele principalmente os jovens militares naquela época, lá no finalzinho do século XIX, eles foram muito influenciados por uma corrente filosófica chamada positivismo, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Antes eu quero falar para vocês da questão religiosa. O que foi a questão religiosa que balançou aí os alicerces da monarquia e fez com que a proclamação da República acontecesse? Bom, nós já tratamos em aulas anteriores, se não estiver enganado na última aula, sobre a questão religiosa do fato da Constituição de 1824 permitir ao imperador, mexer na igreja do jeito que ele bem entendesse, já que a Igreja Católica era a igreja oficial do Estado. E com isso o alto clero não aceitava essa interferência por parte do imperador e houve lá um problema envolvendo a igreja, a maçonaria e o imperador. O imperador não gostou que a igreja queria punir os maçons e por isso acabou arranhando aí a relação entre os dois, entre o imperador Dom Pedro e a Igreja Católica. O outro problema era o movimento abolicionista. O movimento abolicionista, ele vai vir, juntamente com a questão militar,
dentro dessa ideia aí do positivismo, tá? Vamos falar um pouquinho desse positivismo. É mais para aula de filosofia, tá, galera? Eu sou professor de história, mas vamos lá. O positivismo, uma das cabeças pensantes aí que lançou essa ideia foi um sujeito chamado Auguste Comte, lá no início do século XIX. No século XIX, então ele dizia o seguinte, olha, nós temos que valorizar o mérito e não valorizar a ordem de nascimento, né? Como acontecia, por exemplo, na Revolução Francesa, na França pré-revolucionária, você era valorizado onde você nascia. Se você nascesse dentro do Castelo de Versalhes, beleza. Se estivesse fora, azar seu. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Se você nascesse na corte, ótimo. Se você nascesse branco, beleza, sem problema nenhum. Agora, se você nascesse negro, se você nascesse pobre, você sofreria, então, um preconceito, uma marginalização. E o que dizia lá o pensamento positivista? Isso não pode acontecer. Nós devemos ser vistos todos de forma igual, né? Todo mundo é igual. Além disso, o pensamento positivista vai valorizar também, dá uma olhada aqui no nosso slide, a ciência e não a retórica dos bacharéis. A ciência, você já sabe o que é. O que é fazer ciência? É você, então, a partir daquilo que você conhece, né? Ou empiricamente, ou o seu conhecimento foi através da experiência, ou o seu conhecimento já foi adquirido, você cria uma coisa nova. Né? Isso é fazer ciência, é você conhecer, é o conhecimento. Né? A retórica dos bacharéis, retórica é o discurso, é o falar bem. E bacharel seriam aqueles aqueles que estudaram, ou os estudiosos. A gente se refere bastante bacharel quando vai falar de advogado nesse século XIX aqui, tá bom? Então, a ciência e não a retórica dos bacharéis. Traduzindo em miúdos, é assim, chega de lero-lero e vamos para a prática. Chega de conversa e vamos para a prática. O que quer dizer ciência e não retórica do bacharel. Vamos parar de conversar e vamos para a prática. É isso que quer dizer, tá? Agora, voltando aqui a essa corrente filosófica aqui do positivismo, nós temos um exemplo... viu? Nós temos um exemplo muito prático e que todo brasileiro já viu, né? Um exemplo muito prático dessa corrente positivista, que está na nossa bandeira. Exatamente. O lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é um lema positivista. É a ideia de que você estabelecendo a ordem na sociedade, você teria, então, o progresso, o avanço do progresso. E a ideia de que o progresso é sempre alguma coisa boa, sempre é positivo, sempre é muito bom, tá? Então, é essa corrente filosófica que está prevalecendo no Brasil em 1880, no finalzinho aí do século XIX. Bom, dentro dessa corrente filosófica, nós vamos ter uma divisão quando se pensa em proclamação da República. Volta aqui para o nosso slide. Então, vão se formar duas correntes republicanas. Então, são dois grupos que vão pensar a implantação da República de uma forma diferente. Primeira, a implantação revolucionária. Silva Martins é o principal articulador desta forma de pensar. Ele acreditava que somente através de um processo revolucionário seria possível implantar a República no Brasil. O que é a revolução? É uma mudança drástica, é uma mudança violenta, é uma mudança forte, é algo que chama a atenção, é algo que muda as estruturas. Então, para o Silva Martins, só através de um processo revolucionário. Por que ele pensava assim? Por que ele não pensava que através do voto seria possível chegar à República? Porque para ele, para o Silva Martins, o voto não era para todos, né? Nem todo mundo votava, como a gente viu já em aulas anteriores, só os mais ricos, brancos e alfabetizados podiam votar, e os homens, né? As mulheres estavam fora desse processo. Ainda assim, a votação era cheia de falcatrua, cheia de coisa errada, cheia de melindres ali que fraudavam o processo eleitoral, cheio de fraudes. Por isso que o Silva Martins falou, se esperar a eleição, né, não vamos mudar nunca. E tinha outra corrente filosófica, que era a corrente chamada evolucionista do Quintino Bocaiúva, que era o principal articulador desta corrente. Professor Serjão, aqui na minha cidade tem uma rua que chama Quintino Bocaiúva. Por isso, né? Por isso, você pensou que Quintino Bocaiúva fosse
Nome do quê? Né? Aí, o cara que pensou a implantação da República sem violência. Então, são essas duas correntes republicanas que nós temos aí defendendo a proclamação, defendendo, aliás, a implantação da República, tá? Uma revolucionária e outra a evolucionista. E qual que você acha que ganhou? A revolucionista? Claro que não, né, meu querido? Não houve revolução. O que aconteceu foi quase que um acordo ali para que Dom Pedro fosse embora, né? Foi convidado a se retirar do governo, para que os militares pudessem assumir o governo brasileiro, implantando a República. O primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, e depois nós tivemos na sequência Floriano Peixoto, foram os primeiros presidentes dessa época republicana. E que dia? 15 de novembro, exatamente, lá em 1889, um ano depois praticamente proclamada, aliás, um ano depois praticamente de assinada a abolição da escravatura pela princesa Isabel. Dom Pedro foi convidado a se retirar, voltou para Portugal juntamente com toda a corte, toda a família real, e nós tivemos então o início da República no dia 15 de novembro de 1889, os canhões lá na praça, no Rio de Janeiro, disparando os tiros lá para celebrar a implantação da República. E o povo não sabia o que estava acontecendo, porque não houve a participação popular. Beleza, galera? É isso sobre a nossa querida proclamação da República, este novo governo que começa, e aí a gente começa também um novo assunto nas próximas aulas, tá? Vendo aí a respeito dessa questão da República no Brasil. Galera, um grande abraço do Serjão, tá? Acompanha aí a gente, aí, continua nos acompanhando, que você sabe que acompanhando o Serjão aqui você passa de ano. Um abraço, tchau, pessoal.